Então, meu povo, boa tarde. A nossa aula de hoje não vai ser pelo Google Meet. Eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês. Espero que seja rápido. Eu acredito que seja. E eu separei para a aula de hoje a continuidade do assunto ainda sobre eletricidade. Tá certo que a gente começou, se eu não me engano, umas 2 aulas atrás. Capítulo 2 do livro de vocês. Separei para a aula de hoje 3 tópicos que a gente vai ver, né, em sequência. E o primeiro tópico é o aterramento de um objeto. A gente viu 2 tipos de eletrização, tá certo? Que é o por atrito e o por contato. E o aterramento de objeto, ele consiste no transporte dessas cargas elétricas para a Terra. Por isso, aterramento. Tá certo? Mas por que se faz? Porque é necessário fazer o aterramento desse objeto. Quando um corpo está muito carregado, ele tem excesso de carga, sejam positivas ou negativas, tá certo? A gente diz que ele está eletrizado, não é? A gente já viu isso. Quando ele está carregado demais, se faz o aterramento desse objeto para que essas cargas que estão nesse objeto sejam transferidas para a Terra, tá bom? Para o planeta Terra, tá certo? Como é que faz essa transferência? É ligado um cabo condutor, a gente viu que o condutor, né, qualquer que seja material condutor, ele tem uma facilidade maior para que as cargas percorram por ele, não é? Como os fios de metal, né, fio de cobre, alumínio, como a gente viu, tanto na aula passada, na última aula sobre eletricidade e também nos exercícios, tá certo? Então, o aterramento, ele consiste nessa ligação do sistema e ou dos equipamentos à terra, tá certo? No chão, através de um componente condutor para que seja possível o escoamento de cargas de fuga do sistema. Como eu falei, se faz necessidade desse aterramento para que o excesso dessas cargas sejam transferidas para a Terra e caso a gente venha, né, a tocar nesse objeto, a gente não sofra um choque ou no máximo um pequeno choque, tá certo? Aí, só para finalizar essa parte, tem aqui o símbolo que representa o aterramento, tá certo? Se vocês verem algum símbolo desse daqui em algum lugar, significa que aquele objeto tem um fio que leva até a Terra, tá certo? Que se chama fio terra. E o fio terra, ele é caracterizado pelas cores verde e amarelo. Ou só verde, ou verde e amarelo, tá certo? Nesse caso aqui dessa imagem, temos um fio terra, representado pelas cores verde e amarelo. O objetivo desse aterramento são 2. O primeiro é de proteção. O aterramento ele vai permitir que, em caso de falha na isolação, que a isolação que é o que a gente viu, que dificulta a passagem das cargas elétricas. Então, se houver uma falha nessa dificultação, não sei nem se essa palavra existe, a corrente de falta passe através do condutor, que está ligado lá, né, que é o fio terra, de aterramento, ao invés de percorrer o corpo de uma pessoa que esteja encostando eventualmente nesse equipamento, como eu falei. O aterramento ele vai permitir que essas cargas sejam transferidas para a Terra e caso você, né, eventualmente, por algum momento, por alguma situação, caso aconteça, você chega a tocar naquele objeto, você não vai sofrer um choque que comprometa, né, que você, enfim, sofra uma parada cardíaca e tudo mais. Tá bom? Por quê? Porque o nosso corpo ele vai servir de condutor, tá certo? Se o objeto ele estiver muito carregado, ele não tiver um aterramento, o seu corpo vai servir como condutor, as cargas elétricas vão passar pelo seu corpo, e como você está, né, sobre o chão, aquelas cargas vão passar por você para chegar até o chão, tá certo? Então você vai servir de condutor, por isso que você sofre o choque elétrico. Tá certo? Também tem o objetivo de função, né? O objetivo funcional, que é a ligação à Terra de um dos condutores vivos do sistema, em geral o neutro, tem por objetivo definir e estabilizar a tensão da instalação em relação à Terra durante o funcionamento. A gente tem aqui um aparelho trifásico, tá certo? Né? Vão passar correntes elétricas e em azul a gente vai ter aqui o condutor elétrico que leva até a Terra, ou o fio terra, né, que serve de aterramento. Então, para que um aparelho não sofra
o famoso curto-circuito, não é? Então, também faz o aterramento desse objeto para que ele possa mandar o excesso das cargas para a Terra. Tá certo? O funcional, ele não é voltado para proteção. É mais para que aquele aparelho ele não estrague. Tá certo? Então, existem os casos de proteção e existem os casos de função, que é diferente do de proteção. Segundo tópico que eu vou comentar são as descargas elétricas no ar, tá certo? Que a gente também conhece como raio. Quando dois corpos eles estão eletrizados, apenas um está eletrizado e o outro não, aí o ar ele serve de isolante, então as cargas elétricas não vão conseguir chegar facilmente de um corpo para o outro, tá certo? Por exemplo, um corpo está neutro e o outro está carregado. As cargas elétricas desse corpo carregado vão ter dificuldade de chegar até o corpo que estava neutro por causa do ar, tá bom? Porque quando o ar está seco, só lembrando, quando o ar ele está seco, tá bom? Ele serve de isolante elétrico, dificulta a passagem dessas cargas elétricas. Agora, quando os corpos eles estão eletrizados com cargas muito elevadas, eles estão muito carregados, a resistência que o material isolante elétrico, como por exemplo o ar, oferece, pode não ser suficiente para impedir a transferência de cargas elétricas de um corpo para o outro. Por exemplo, o raio, tá certo? Eu tenho lá as nuvens completamente carregadas e a gente tem aqui a Terra, como eu falei, né? Que a Terra serve de condutor elétrico, tá certo? Então, a Terra está neutra e as nuvens estão carregadas. Aquela nuvem está tão carregada que ela vai mandar um raio para a Terra, ignorando o isolamento do ar, tá certo? Por que eu coloquei a imagem de um para-raio aqui? Porque o para-raio ele vai ser o ponto mais próximo, né, da Terra com as nuvens, em teoria, tá certo? O ponto mais próximo da Terra com as nuvens, tá certo? Então, o primeiro local a ser atingido vai ser o para-raio, tá certo? Aí o para-raio é ligado a um fio condutor, que esse fio condutor ele é ligado ao chão, que é um fio terra, tá certo? Então, o raio ele bate nesse para-raio e a descarga elétrica, né, vai para a Terra por meio desse fio condutor, tá bom? A gente também pode levar choque, acredito que alguns de vocês já experimentaram, né, já tiveram essa experiência, no caso, de levar um choque ao tocar em algum objeto de metal. Por que isso acontece? A gente sofre eletrização a todo momento, tá bom? O atrito nas nossas roupas, o nosso caminhar, tá certo? Se a gente esfregar os pés num tapete, já serve como eletrização por atrito, tá bom? Então a gente passa por esses momentos de eletrização. Aí quando a gente, né, em alguns casos, quando a gente vai entrar em contato com algum objeto de metal, acontece aquela transferência, né, que eu falei, da eletrização por contato, e as cargas elétricas são transferidas de você para aquele objeto de metal, por isso que você leva um choque ao tocá-lo. Até porque o metal ele é um condutor, tá bom? Mas pode sofrer choque quando depois que você anda de carro, porque o carro ele está sofrendo atrito, eletrização por atrito por causa do ar, tá certo? E bom, esses são alguns exemplos. Dia seco, né, a chance de tomar choque, desculpa, eu não coloquei aí na tela, as chances de tomar choque são maiores em dias secos, por quê? Porque, como eu falei, o ar seco, ele é um isolante, então não tem como as cargas de você passar para o ar, porque o ar ele é isolante, tá certo? Então você vai ficar com aquelas cargas elétricas, né, dependendo da situação de eletrização por atrito que aconteceu, tá certo? Aí quando você entra em contato com o objeto, você vai levar um choque. Porém, em dias úmidos, as chances são menores. Por quê? Porque o ar, ele está agora com gotículas de água, digamos assim. Tá bom? E a água, ela é condutora elétrica. Tá bom? Então, as suas cargas, ou as cargas de um carro, como eu falei, né, que sofre eletrização por atrito, elas vão passar
para essas gotículas de água, tá certo? E os riscos de você tomar um choque por causa da eletrização por atrito são menores, tá certo? Não estou dizendo que se, né, você entrar em contato com uma fonte de energia e você está com a fonte de água, tá certo? Vamos separar as coisas. Em dias úmidos, as chances de você tomar esses choques, porque você está, né, em constante, todo momento, aliás, sofrendo eletrização por atrito, são bem menores, tá certo? E por último, antes de ir para a terceira parte, vamos contextualizar um pouco, né? Pegando tudo isso que a gente falou sobre eletricidade, né? A gente viu que o modelo de Dalton é uma bola esférica, maciça, tá certo? Mas só que ele não considera os conceitos de eletricidade, tá bom? Os gases, de modo geral, eles não conduzem corrente elétrica quanto à pressão do ambiente. Porém, né, na segunda metade do século XIX, alguns cientistas demonstraram que, quando submetidos a baixas pressões, os gases podem se tornar condutores elétricos, como eu falei, quando o ar ele está úmido. Quando o ar está seco, né, ele está sofrendo muita pressão, então ele é isolante. Quando a pressão baixa, né, quando ele está úmido, aí o ar fica mais condutor de eletricidade, tá certo? Aí o Thomson, que é esse da foto aí, ele concluiu em 1897 que existe uma partícula menor que o átomo, né, ou partícula subatômica, dotada de carga negativa. Aí ele chamou essa carga, né, essa partícula, de elétron, tá bom? Aí no século XIX ainda descobriram uma segunda partícula também do átomo, só que agora ela tem 1836 vezes, né, a massa dessa partícula é 1836 vezes maior que a massa do elétron, chamada de... Não foi aqui no slide, gente, desculpa. Chamada de próton, tá certo? E a carga desse próton, ela é positiva, tá bom? Pegando esses dados aí, ainda no século XIX, vem Rutherford, tá certo? Estudando, ele fez um experimento onde ele, né, tinha um fito de ouro e um bloco de polônio, que é um material, um elemento químico radioativo. Então ele lançou partículas alfa desse polônio nessas lâminas de ouro e ele observou, né, segundo essa imagem, que algumas partículas se desviavam, outras recuavam, tá certo? E outras atravessavam, né, essa lâmina de ouro. A partir daí ele concluiu que o átomo ele não é maciço, como a gente, né, viu nessa imagem aqui, mas se vocês não entenderem é porque ele apresenta mais espaço vazio do que preenchido, tá certo? O átomo ele é 99% vazio. A maior parte de um átomo se encontra em uma pequena região central chamada de núcleo, que está aí, né, vocês estão vendo aí na imagem, essas bolinhas amarelas e vermelhas, que é onde vão ficar os prótons, tá certo? E os nêutrons também, que foram descobertos depois, né, anos depois dessa descoberta, tanto do Thomson como do Rutherford. Aí os elétrons eles vão ficar numa região externa chamada de eletrosfera, que são essas linhas aí que vocês estão vendo. Essas bolinhas azuis são os elétrons. E por último, o raio da eletrosfera é bem maior que o raio do núcleo. Tá certo? Imaginem o núcleo como uma esfera pequena. Vamos só imaginar. Essa esfera tem um raio, né, que é a distância do centro até a extremidade. Esse raio, na verdade, ele é bem menor do que o raio da eletrosfera, que são essas linhas do lado de fora. Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente ampliasse o átomo do tamanho de um campo de futebol, de um estádio, a arquibancada seria a eletrosfera e a cabeça de um alfinete seria o núcleo. Tá bom, gente? Por hoje é isso.